compartilhar aqui com vocês. Pronto. Aí. Pronto. Tá aí, né? O sistema imunológico e o sistema linfático, né? A gente fala muito de sistema imunológico, principalmente em tempos como esse. A gente falou, né? Olha, se tiver a imunidade boa, não tem problema contra o Covid e tal. Mas imunidade é relativa, né, gente? Mesmo uma pessoa saudável, em algum momento, pode estar com a imunidade não apta a um ataque viral, né? Então, isso é relativo. Né? Eu ouvi muita gente, né, com receios, coma isso, faça aquilo, beba esse tipo de coisa que não vai pegar o Covid. Não é bem assim, né? E, na verdade, a questão não é nem o não pegar. O sistema imunológico, você acaba pegando a doença, mas ele pronto para defender, ele vai defender prontamente os vários tipos de virose e outras doenças que invadirem o nosso corpo, né? Como a gente viu na outra aula, né? Os antígenos, cada bactéria, vírus, cada micro-organismo tem um antígeno, que é a identidade dele, e essa identidade vai ser reconhecida pelo nosso sistema imunológico, né? Então vamos lá. Primeiro vamos começar pelo sistema linfático. Você, por certo, já observou em algum paciente a saída de líquido aquoso drenado de uma lesão, aquela famosa aguinha que sai do machucado, né? Com certeza, até de nós mesmos a gente vê isso, né? A gente rala algum lugar, primeiro sai uma aguinha, certo? Essa aguinha é o que nós chamamos de linfa, certo? É o principal elemento na formação da crosta ou casca protetora de feridas, cuja função é auxiliar a cicatrização. Então, a linfa tem esse papel, né? Ela vai auxiliar, né, no caso, da cicatrização e a criação da ferida ali em cima. É o tampão, né? Como a gente viu na aula passada, né? As plaquetas agindo para fazer esse tipo de ação e as proteínas que estavam envolvidas, né? Então, nesse líquido, contém algumas substâncias que facilitam esse processo, né? Então, ele é o processo, é o principal sistema de defesa do corpo, né? Porque o sangue, já falamos, né? Tem células que protegem, mas a função principal do sangue não é a defesa, certo? O sangue, ele tem outras funções também importantes, e uma delas é a defesa. Mas o sistema linfático é só para isso. Regular o fluxo de líquido do corpo, certo? Ele faz isso, né? E também a defesa. Claro que não é ele que regula o fluxo de líquido. É bom lembrar, viu? Ele faz parte porque a linfa é um líquido. Então, a movimentação dela no corpo gera esse acúmulo de líquidos ou não e tal. É um processo também associado, por exemplo, aos rins, né? Também é importante. As pessoas que o rim está com problemas, né? As que fazem diálise ou hemodiálise, precisam, assim, né, desse acompanhamento para não acumular líquidos no corpo. E um desses líquidos é a linfa, certo? Tem um líquido intercelular também, que é outro tipo de líquido. Então, como é que funciona? Vamos entender. Nós temos alguns órgãos que trabalham nesse sistema linfático, certo? O timo, que fica próximo ao coração, como vocês podem ver aqui. O baço, certo? Nós só temos um baço. Pode estar parecendo com rim, né? Mas não é um rim. Rim nós temos dois. O baço, certo? Os vasos linfáticos e os gânglios linfáticos, certo? Que são chamados de linfonodos. Então, aqui, por exemplo, aqui você está vendo o vaso linfático, seria esse laranja. Aqui, a veia azul e a artéria vermelha. Os três estão pareados. Então, qualquer ferimento que for sair sangue, o vaso linfático está ali junto também, liberando a linfa, como falamos, né? Aquela aguinha
que logo após ralarmos, né, alguma parte do corpo, aparece. Então, é esse líquido intersticial que fica indo para os vasos linfáticos, né? Sai do sangue, vai para o vaso linfático. Tá vendo aqui, ó, a setinha? Ó. É esse líquido, é a regulação desse líquido. Eu falei para você, né? Por exemplo, quando você come sal, líquidos entram nos seus vasos sanguíneos, porque a água quer dissolver o sal. Né? Por isso que a pressão sobe naqueles que as veias e artérias não têm tanta flexibilidade quando eram jovens, vamos dizer assim. Né? Então, esse líquido faz aumentar o fluxo nas veias e artérias. Então, em algum momento, esse líquido sai das veias e artérias para ir para os capilares linfáticos, certo? Então, a linfa é um líquido transparente, de coloração clara, com aspecto leitoso que circula lentamente através dos vasos linfáticos. Por que lentamente? Porque a nossa circulação tem um coração, né? Que vai fazendo a movimentação. O vaso linfático não tem. Então, por isso que ele é mais lento, né? O processo de circulação da linfa. A linfa, assim como o sangue, contribui para o transporte e remoção de substâncias de diversas partes do corpo, certo? É na passagem das arteríolas para as vênulas que uma fração aquosa, denominada plasma, escapa dos vasos e circunda as células, fornecendo-lhe substâncias trazidas pelo sangue, ao mesmo tempo que recolhe os resíduos do metabolismo celular. Como falamos, né? As veias e artérias vão afilando, aí viram vênulas e arteríolas, depois afilam mais ainda e viram capilares. Nesse momento em que o sangue sai das veias e artérias, dos vasos sanguíneos e passa para a célula e vice-versa, sempre há uma perda de água, certo? Fora dos vasos capilares, esse líquido permanece nos espaços entre as células. Aí vai ser o líquido intercelular que eu falei, ou intersticial. Ali ficando estagnado. Você imagina o que aconteceria se não houvesse drenagem desse líquido? Vocês com certeza já devem ter visto ou conhecer alguém que tem problema de circulação, que os pés incham, as pernas incham, né? Porque se o líquido não for absorvido por pelos capilares linfáticos, a pessoa vai ficar inchada, né? Então, é esse também o papel, como eu falei, né? Regular esses líquidos dos vasos linfáticos. Imagine você, com certeza você já conhece pessoas assim, né? Que quando andam muito, os pés ficam inchados, você aperta assim, ó, aí fica o buraquinho do dedo que você apertou, porque tá inchado, né? Vocês já fizeram esse teste para saber se tá inchado em alguém? Eu acho legal. Não é legal, mas eu acho legal que você aperte com o buraquinho. Interessante, né? Vamos trocar a palavra. Eu acho interessante. Então, e quais as funções dessa linfa? Bom, o sangue não transporta substâncias diretamente para as células. A comunicação entre o sangue e os tecidos é feita pelo sistema linfático. Né? Então, a grosso modo, podemos dizer que as células não recebem sangue diretamente. E quem as nutre é a linfa, ou seja, o líquido que fica entre a célula e os vasos sanguíneos. Promove a eliminação de impurezas produzidas durante o seu metabolismo. Então, a linfa também recolhe isso e promove drenagem de substâncias e água no espaço entre as células. Quando sobra água demais, o vaso linfático drena, né? Por exemplo, alguns exemplos aqui não tem a ver com vaso linfático, né? Estou falando de drenagem, né? Por exemplo, algumas pessoas que têm problema de circulação, né? No caso dos rins, podem efetuar drenagem para tirar líquidos, né? De alguns órgãos, de algumas regiões do corpo. Né? Por exemplo, o joelho uma região comum de acúmulo de líquidos. Outra questão, por exemplo, a hidrocefalia é o acúmulo de líquidos no cérebro, não é? Tem gente até que coloca um dreno na cabeça, as pessoas que têm hidrocefalia para sobreviver, algumas têm que ter dreno para ficar tirando a água que se acumula ali, né? Então, é um problema também linfático aí, né? Tem que entender esses processos. Então, tá aqui, ó, como eu falei, né? As veias, artérias e os vasos linfáticos pelo meio, sempre fazendo papel, né? Os vasos linfáticos são esses canais que estão em todo o organismo juntamente com a corrente sanguínea.
Então, a gente estuda o sistema cardiovascular porque é cardio, coração, e vascular, veias e artérias. Mas lá também tem esses vasos, que são os vasos linfáticos, certo? Eles atuam no sistema de defesa, visto que retiram células mortas, transportam os linfócitos, que são os glóbulos brancos, que combatem a infecção no organismo. Então, os linfócitos têm esse papel também, né? Os glóbulos brancos, que são células sanguíneas, certo? Que são produzidas na medula óssea, né? E eles ajudam a transportar também para chegar mais rápido aos locais em que ele precisa atacar. Lembrando que os glóbulos brancos são células que conseguem transportar, né? Transportar não, atravessar paredes dos vasos. Qualquer vaso ela consegue, não precisa ser um capilar, não. Ela consegue atravessar para fazer a defesa, né? O baço, que é um órgão específico do sistema. É o maior dos órgãos linfáticos. O baço é o órgão ovalado, né? Localizado abaixo do diafragma e atrás do estômago, certo? Ele é responsável pela defesa do organismo e exerce as seguintes funções: produção de anticorpos, ou seja, é ele que vai produzir linfócitos T e B. O que são linfócitos? Glóbulos brancos. Então, alguns glóbulos são produzidos na medula, outros são produzidos no baço. E hemácias, né? Que são os glóbulos vermelhos, também são produzidos lá. Glóbulos vermelhos também são produzidos na medula óssea. Armazenamento de sangue e liberação de hormônios, né? Essa é a função do baço, né? Tem várias funções. Linfonodos. Acho que essa parte aqui do linfonodo é a parte que a gente tem mais, eu acho, conhecimento a respeito desse sistema, né? Porque a aguinha, a gente já ouviu falar, mas o linfonodo é uma ação que a gente consegue detectar que ele está agindo. O linfonodo é o gânglio linfático. São chamados de nódulos linfáticos. Eles são pequenos órgãos com até 2 centímetros, presentes no pescoço, no tórax, no abdômen, na axila e na virilha. Certo? Eles estão mais concentrados nessas regiões: pescoço, tórax, abdômen, axila e virilha. Formados com tecido linfóide distribuídos pelo corpo, os linfonodos são responsáveis por filtrarem a linfa antes dela retornar ao sangue. Além disso, eles também atuam na defesa do organismo, impedindo a permanência de partículas estranhas no corpo. Então, presta atenção nisso aqui. Eles têm um papel importante de reter micro-organismos ou células mortas, impedindo assim o processo infeccioso, certo? E aí, quando ele está fazendo essa ação, acontece o infartamento ganglionar. O professor, o que é isso? O linfonodo infarta o infartamento ganglionar é quando ele incha. E quando ele incha, a gente conhece no popular como íngua. Então, quando você tem uma íngua, a íngua não é uma doença. É um sinal de que tem alguma infecção próxima daquela região. Geralmente as ínguas aparecem onde? Na virilha. Eu já tive uma na virilha. Dói pra caramba, a gente fica com dificuldade de andar. No pescoço, né? Geralmente aqui abaixo do queixo, nas laterais, né? Nas axilas, também já tive nas axilas. Nós que usamos, não sei se vocês usam, né? Desodorante Rolon, a gente fica massageando o linfonodo e em um momento ou outro ele incha. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. O meu, hora ou outra, eu percebo que ele está dilatado, né? Mas não chega a doer, vamos dizer assim, a da axila, né? Porque não é uma inflamação, foi apenas uma excitação que a gente faz com o Rolon, né? Por isso que alguns médicos, né, recomendam não usar o Rolon, né? A usar o spray, mas enfim, né? Aí vai de cada um. Eu continuo usando, nunca tive problema. Pessoas com câncer, por exemplo, eles apresentam vários linfonodos, várias ínguas, no pescoço, nas axilas. Por exemplo, um dos sinais, né, de câncer de mama é justamente linfonodos na axila. Linfonodos não, os linfonodos estão lá, viu, gente? Ínguas na axila.
né? Porque como está próximo do seio, e o seio está tendo o câncer, aí aparecem as ínguas na axila, que são próximas ao peito, né? Que está com o câncer. Então, é um dos sintomas, né? Você, além de fazer o toque, né, também você apalpa as axilas para saber se tem algum nódulo, alguma coisa. E esse nódulo é o quê? É o linfonodo que ele dilatou um pouquinho, né? Às vezes, quando a gente tem uma gripe, alguma inflamação na garganta, aparece embaixo do pescoço. É comum. Incomum é ele não desaparecer, certo? A íngua é uma ação de defesa comum do corpo. É isso que a gente tem que entender, certo? É uma defesa comum do corpo. Ontem mesmo uma pessoa ligou para mim me perguntando como era a febre de dente em crianças. Gente, a criança, quando está nascendo dente, ela pode, não quer dizer que vai ter, todas vão ter, pode ter febre, mas é uma febre passageira, é um dia só. Se a febre persistir, quer dizer que é outro problema, não é o dente. Aí a pessoa fala assim, mas a criança já está 3 dias com febre. Pois é, já tinha que ter levado ao médico, certo? Uma vez eu fui ao médico, meu filho teve febre, eu fui ao médico. Ele me falou assim, o médico, né? Olha, você, claro que você trouxe, isso é importante. Mas quando seu filho tiver febre, use o antitérmico e aguarde o outro dia. Porque de repente, no outro dia, ele já não tem mais febre. Então, isso é sinal de que foi uma coisa comum do corpo. Pode ser os dentes, pode ser alguma coisa assim. Agora, se a febre persistir, aí você recorre ao médico. Ele me falou assim, né? Que eu deveria aguardar. É tanto que ele passou o antitérmico e falou: você vai aguardar e observar. Se a febre persistir no segundo, no terceiro dia, aí, né, você vai usar os medicamentos que eu estou passando aqui. Porque o menino não tinha nada, mas teve um dia de febre. Aí chegou em casa, no outro dia já não teve mais. Então, quer dizer, foi uma coisa simples. Porque febre não é doença. Febre é sinal de que alguma coisa está errada. Mesma coisa da íngua. A íngua não é doença. É sinal de que alguma coisa está errada no corpo. Né? Pode ser um combate a um micro-organismo daquela região próxima às regiões onde eles mais ficam concentrados, que é pescoço, tórax, abdômen, axila e virilha. Certo? Então temos que estar atento a isso, porque vocês, como técnico de enfermagem, têm que saber diferenciar. Né? Ah, tá com a íngua. Meu Deus, tá uma doença. Não. Pode ser uma infecçãozinha simples naquela região. A íngua está ali combatendo, né? Em alguns dias ela desaparece. 4, 5 dias, ou até menos, ela desaparece. E aí, tá tudo certo. Mas se ela persistir por uma semana ou mais, aí sim, aí tem que investigar, né? Porque muitas vezes a falta de conhecimento leva a gente a desesperar em momentos que não é necessário, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. E vocês, como técnicos, têm que entender isso, né? Principalmente vocês, que têm que, muitas vezes, estar dando essa orientação para a pessoa. Estou com a íngua, o que é que eu faço? Não, está com a íngua, é um processo normal, tal. Se você tiver com febre, alguma coisa, toma antitérmico, toma os remédios necessários, né? Se está com a dor, toma esqueci o nome, como é? O nome do remédio que é para dor, gente? Fala aí. Esqueci o nome. Esqueci o nome. Remédio de dor, como é o nome? De pirona? Não, eu digo assim, o remédio de febre é o antitérmico. E o remédio de inflamação é o anti-inflamatório. O remédio de dor, esqueci o nome. Dorflex. Oi? Não é a marca, não. O tipo de remédio, eu esqueci como é que fala, gente. O... Claro, tem um relaxante muscular, que é para dor nos músculos, e tem esqueci o nome que fala. O nome da ação que ele faz, eu esqueci. Esqueci. Vou lembrar, depois eu digo. Então, aí nós temos o timo e as tonsilas palatinas, certo? O timo é um órgão localizado na cavidade torácica, perto do coração. Além de produzir substâncias como a timosina e a timina, que são anticorpos, né? Atuando dessa maneira na defesa do organismo. É curioso notar
que o timo é um órgão que diminui. Quando a criança nasce, o timo é grande. À medida que vai envelhecendo, o timo vai diminuindo. Isso é normal, gente. As tonsilas são órgãos localizados na garganta, conhecidos como amígdalas. Antigamente, as pessoas que tinham muito problema de garganta faziam a cirurgia de retirada das amígdalas. Mas isso não é mais recomendado hoje, viu? Porque se sabe que é um órgão que está ali combatendo as coisas. Se você tem muito inflamação na garganta, algum problema você tem. E as tonsilas estão acusando isso, né? Porque ela defende contra micro-organismos que entram principalmente pela boca, certo? Então, antigamente tirava as amígdalas, né? Fica aqui nos cantinhos da garganta. Hoje, não se faz mais isso, não se recomenda. Certo? Mas antigamente tinha cirurgia de retirada de amígdala. Algumas doenças do sistema linfático. Elefantíase. Elefantíase é uma doença causada por um mosquito, certo? Então, é a inflamação do vaso linfático. O mosquito Culex, ele passa essa infecção através da picada, o vaso linfático inflama e o pé incha. O pé não, a perna, né? Incha. É um problema. Linfedema, caracterizado pela inflamação ou obstrução de vasos linfáticos, certo? É um inchaço comum. Por exemplo, se você está andando na rua e desmentiu o pé, pisou de mau jeito, aí vai fazer um linfedema ali. O pé vai inchar, entendeu? Celulite. Celulite também é um problema do sistema linfático. Com certeza vocês já ouviram falar que existem técnicas de drenagem linfática, tal, essas coisas estéticas, né? Que os médicos estão fazendo para eliminar a celulite e tal. Porque, como tem vasos ali, né? O acompanhamento do vaso com a pele não é o mesmo. E aí vai criando aquelas depressõezinhas, né? Que são as celulites. São as ondulações na pele, né? Uns buraquinhos que começam a aparecer na pele, de acordo com a alimentação. Lembre-se disso. Celulite tem a ver com alimentação, porque é acúmulo de gordura. E isso atrapalha o acompanhamento da pele ao órgão, né? No caso, a perna, o braço, a barriga. E no câncer, como eu já falei, né? Aqui eu já falei, que encontramos o infartamento ganglionar, ou seja, a íngua acontece. Pessoas que têm câncer, a íngua vai ser um dos indicativos de que está tendo ali algum problema. Aqui, né? Como eu falei, um inchaço comum é o linfedema. Aqui uma íngua no pescoço, tá vendo aqui um carocinho? Caroção, né? Aqui é a elefantíase, causada pelo mosquito, e aqui é a celulite, né? Problemas desse sistema que é o linfático. Sistema imunológico ou imunitário. Então, aqui, gente, a gente tem várias ações que a gente pode estar avaliando desse sistema, certo? Ao ficarmos gripados ou com algum tipo de infecção e inflamação, apresentamos determinados sintomas, né? Todo mundo sabe, né? Febre, pode aparecer um inchaço na garganta, que é a íngua, né? E, no caso, o sistema de defesa que pode estar auxiliando no combate, né, a essas ações é o sistema imunológico, ou sistema imunitário, certo? As células do sistema imunológico têm função de defender o organismo de qualquer ataque invasor de bactéria, de vírus ou outra célula defeituosa do nosso organismo, né? Por estar anormal, identificada como corpo estranho e logo eliminada. Os glóbulos brancos dividem-se em macrófagos e linfócitos, certo? Macrófagos é os que engolem, linfócitos os que combatem em forma de anticorpo, certo? Os linfócitos se dividem em linfócitos B, T, que são os matadores mesmo, a tropa de elite é o linfócito T, e os linfócitos T auxiliares, né, que estão ali para auxiliar a ação. Bom, os macrófagos são células que se movimentam entre os tecidos. Ou seja,
ela consegue atravessar qualquer parede, qualquer tecido, para justamente englobar esses micro-organismos ou células mortas. Eles também comem as células mortas. Vamos falar comer, né? Comer é englobar, fagocitar. E os linfócitos B são as células de memória, ou seja, aquelas que vão identificar, né? Identificar não, vão guardar a informação a respeito do ser que invadiu o corpo, certo? São transportados pelo sangue e se instalam nas estruturas linfáticas. São produzidos na medula óssea, como eu falei, né? Exceto no timo, não vai ficar lá. Onde se proliferam e, quando ativados por outras substâncias estranhas, são responsáveis pela formação do anticorpo. Então é ele que vai lá, identifica, guarda a informação. Então, se o vírus voltar de novo, não vai precisar ir lá e identificar, porque já está identificado e a memória vai fazer parte do processo, né? A memória do corpo é isso. É já saber que vírus é aquele e atacar de forma mais eficaz, certo? Então, essa resposta imunitária, antígeno-anticorpo, é a imunidade humoral, certo? Os linfócitos T originam-se na medula óssea, como eu falei, penetram o sangue, são retidos no timo, onde proliferam e voltam para o sangue, para ocupar, para que outros linfócitos, né, possam fazer outros órgãos linfáticos. No timo, eles se diferenciam em linfócitos T, que são os matadores, que matam as células, certo? Os T supressores, que é para dizer assim, ó, acabou a guerra, acabou, termina a reação, certo? E os auxiliares, que comandam o sistema, certo? Dizendo, já está tudo ok, agora precisa de mais linfócitos, agora é menos. É ele que organiza tudo isso. Claro que ele não pensa e nem fala, né, gente? Eu estou apenas dando um exemplo. Aqui um exemplo, ó. Aqui. Isso aqui seria um vírus. Entrou. Aí temos duas ações. Presta atenção. O macrófago faz o quê? O macrófago chega, engole e se mata. Se matando, mata o vírus também. E gera pus, certo? Gera pus nas feridas, gera catarro no pulmão, enfim. Agora, ele pode ir, identificar, voltar, produzir as ações de anticorpos e liberar os anticorpos para matar os vírus. É simples assim, certo? Então, o macrófago é o primeiro ataque. Qualquer coisa que entra no nosso corpo, o corpo vai mandar os macrófagos para engolir. Se ele não der conta, chama a cavalaria, chama a tropa de elite, linfócito T, que vai lá para matar, se esse não conseguiu engolir e matar, certo? É assim que funciona. Então, os órgãos do sistema imune ou imunológico são os órgãos do sistema linfático e alguns outros, como por exemplo, né? Os linfonodos, que são as ínguas, né? Geralmente nessas regiões que já falamos. Vou deixar para falar disso aqui depois. As tonsilas, que é também no sistema linfático, está aqui na garganta. O timo, que fica no peito, né? É mais embaixo. É mais embaixo isso aqui, gente. O baço, que fica aqui atrás do estômago. É mais para cima aqui. É porque eles tiraram aqui, esse desenho não está muito bom. As placas de Peyer, que fica no intestino, fazendo as ações de defesa no intestino. A medula óssea, que produz, né, essas células de defesa. E o apêndice vermiforme. Preste atenção. O apêndice já foi muito útil na evolução humana. Na época em que a gente comia só planta. Ou seja, antes da gente se tornar hominídeo, né? A gente comia raízes, frutos, esse tipo de coisa. Como nenhum mamífero, na verdade, nenhum mamífero não, nenhum animal consegue digerir planta, a gente mastiga, engole tudo, mas não digerimos. Se você engolir um caroço inteiro de milho, ele vai sair inteiro na sua fezes, porque nosso estômago não digere, nosso intestino não digere. A gente tem que mastigar para tentar absorver o máximo as substâncias que tem nele. Por isso que é importante a mastigação bem feita. Certo? Então,
Para os organismos, para os seres vivos que só comem plantas, o apêndice vermiforme é fundamental. Por exemplo, para um coelho tem um apêndice vermiforme enorme. Por quê? Porque o apêndice está cheio de bactéria. E bactéria consegue digerir a celulose, que é a substância que vem da planta. O nosso não consegue. Porque a gente mudou a nossa alimentação. A gente passou a comer carne, comer outras coisas. Certo? Então, o que é que acontece aqui? Nós temos a ação do apêndice é para quê? Ele tem bactérias e ajuda nessa ação. Quando a gente come alguma coisa, né? E esse apêndice inflama, porque a função dele não serve mais para o nosso organismo. Aí gera a doença que nós chamamos de apendicite. Aí isso aqui inflama, se estourar aqui dentro, pode matar a pessoa, né? Porque vai ter uma contaminação interna ali do corpo, uma infecção geral. Então, tem que fazer logo a cirurgia e tirar para que a pessoa não morra, né? Alguém conhece alguém que já teve apendicite ou já teve apendicite? Isso é comum, né? Isso é comum. Bom, aqui está a organização das respostas, né? Nós temos as seguintes linhas de combate no nosso sistema. Resposta inespecífica é aquela imunidade inata, ou seja, já nasce conosco. A primeira linha de combate são as barreiras. A pele é uma barreira. Então, se você arranha a pele, se você corta a pele, você está sujeito a ter um ataque de vírus e bactérias pelos ferimentos, pelas feridas. Secreções que nós produzimos. Por exemplo, né? Com certeza, uma hora ou outra, mesmo sem estar gripado, você dá uma escarrada. Por quê? Porque a traqueia tem um líquido, uma secreção, que toda a poeira que entra pela boca, que gera algum, que leva algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa assim, essa gosminha vai, essa poeira vai grudar nessa gosminha, essa gosminha vai ser trazida pela traqueia novamente para a garganta e você dá uma escarrada. Normal, mesmo sem estar gripado. Pode prestar atenção, não é catarro, é uma gosminha, certo? A flora natural, esse nome flora está errado, certo? Porque bactéria não é planta. Mas, como o nome ficou legal, até hoje chama de flora intestinal. E o peristaltismo, que é o movimento dos organismos, né? Por exemplo, se você está engasgado, o seu sistema digestório vai tentar jogar para fora, né? Isso é normal. O vômito, outro tipo de coisa, né? São ações de defesa do corpo. Isso é inato. A segunda linha é a inflamação, ou seja, as células fagocitárias, os macrófagos, que vão lá, engolem e se matam, produzindo pus, catarro no pulmão e pus nas feridas externas, né? Ou até internas também. As substâncias antimicrobianas, né, que vão matar os micróbios, os complementos e as altas temperaturas. A febre também tenta uma ação para diminuir o metabolismo desse vírus ou dessa bactéria, mas, né, a febre serve mais como um sinal, né, de que alguma coisa não vai bem. E já a resposta específica, que é a imunidade adquirida, é a terceira linha de combate. São os anticorpos e a resposta imune celular, ou seja, se você já tem a identificação daquele vírus, você já vai ter uma resposta automática, certo? É isso. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a ação das células fagocitárias, que eu já mostrei lá e vou repetir aqui, ó. Certo? Os macrófagos engolem a bactéria, o vírus, e se matam. Isso vai gerar pus. A imunidade inata, que são barreiras químicas e físicas. A saliva, por exemplo, é uma barreira, viu, gente? O ácido clorídrico do estômago mata também. O pH da vagina mata também. A lágrima também serve para lubrificar os olhos e matar vírus e bactérias. A cera da orelha para impedir, né, a chegada de micro-organismos. O muco das mucosas que eu expliquei. Os cílios do epitélio respiratório que eu já expliquei. O peristaltismo e a flora, né? Tudo isso aqui serve de defesa, né? Vale lembrar, né? Deixa eu até voltar aqui. Não, vou deixar aqui mesmo. Por exemplo, a pele. Com certeza vocês devem saber
que o maior índice, né, de doenças sexuais transmitidas são transmitidas, principalmente as que estão relacionadas ao contato com o sangue, pelo sexo anal. Por quê? Ó, presta atenção, viu, gente? Eu não estou falando que por exemplo, a AIDS só é transmitida pelo sexo anal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o ânus, não sei se vocês já prestaram atenção nisso ou já estudaram sobre isso. Como é um complexo de músculos, né? Tem os esfíncteres automáticos, os esfíncteres voluntários que você controla, a pele e tudo mais. Só que essa flexibilidade da pele acaba, para você defecar, acaba sofrendo fissuras. Fissuras que não se vê, não fica jorrando sangue. Mas o ânus é uma região cheia de fissuras. E como eu falei aqui, é uma porta aberta para a entrada de organismos como bactérias e vírus. Porque o ânus sempre vai ter fissuras, sempre. Certo? Sempre vai ter fissuras. Não estou falando aqui de hemorroida ou de fístula, nada disso. Estou falando de rachaduras. Sabe quando você corta o dedo com papel? Não sai sangue, mas você vê que está cortado ali. Né? Não sei se vocês já cortaram o dedo assim, pegando papel sem querer assim, e corta o dedo. Não sai sangue, mas você vê que está ali alguma ferida. Assim é o ânus. Não vai sair sangue, mas está cortado. Algumas feridinhas minúsculas, micro aberturas, que o vírus pode se aproveitar. Certo? Com relação ao pH da vagina, por exemplo. Por que, que o homem produz milhares de espermatozoides? Justamente porque muitos vão morrer lá na vagina mesmo. A vagina não é um lugar habitável para o espermatozoide. Por isso que tem que ter a ejaculação. Né? A ejaculação é para jogar já o esperma já no colo do útero, para que os espermatozoides possam entrar. Porque se ele ficar na vagina, eles vão morrer rapidamente, porque é um lugar ácido, é um lugar ruim para eles. Né? O pH não é bom para a sobrevivência deles lá. E temos também a vacina e o soro, que são tipos de imunizações, né, artificiais. O que é a vacina? A vacina é uma solução contendo um antígeno isolado, ou seja, pegou o próprio vírus e colocou na vacina. Só que ele está isolado, ou seja, ele não vai causar doença. Ele só vai servir para que seu organismo, seu sistema imunológico, reconheça ele. E reconhecendo, vai ficar na memória como é que produz anticorpo contra ele. Então, o antígeno vai gerar uma resposta primária e vai produzir células de memória. Aí, quando ele for realmente em você, você já tem uma resposta secundária pronta. Eliminação imediata dos vírus, certo? Então, por isso que a vacina é importante. Ela prepara o seu organismo para uma possível infecção. Então, quando você diz, entendam isso, vocês têm que entender isso bastante, porque vocês são técnicos em enfermagem. Vocês não podem falar besteira quando vai falar de vacina. Aí você viu uma vacina, a Coronavac. Tem gente, não vou tomar essa vacina, não vou tomar aquela. Vacina é vacina, gente. Eu tenho a Coronavac, é a que tem menor índice, né, de imunização, é de 52%. Isso quer dizer, vou arredondar para 50%, para ficar mais fácil a conta para vocês entenderem. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se 10 pessoas tomarem a Coronavac, 5 não vão se infectar com coronavírus. E 5 podem se infectar. Mas como ele já tem uma resposta de produção de células de memória, ele não vai chegar a ter complicações dos sintomas. Ou seja, não vai precisar UTI, não vai precisar entubar, não vai ter nada disso. Porque ele já está preparado. Entendam isso, gente. Isso é ciência, isso é ciência. As pessoas, segundo os estudiosos, que chegam a sintomas mais graves do Covid são aquelas que tiveram um contato maior ou por mais tempo com o vírus. Como assim, professor? Não estou entendendo. Qual é a única prevenção sem ser a vacina?
única nas únicas, né? Distanciamento e uso de máscara. Por quê? Porque com a máscara você evita o contato direto com a pessoa que tosse, com a pessoa que está respirando ali e soltando perdigotos naquele ambiente, certo? Então, você pode até entrar em contato com o vírus, mas se for um vírus só 2, 3, seu sistema mata ele. Agora, se a pessoa, você está cara a cara com a pessoa, conversando, sem máscara e tal, você vai ter vários vírus da pessoa entrando em você. Então, se tem muitos vírus, eles vão conseguir fazer com que o seu corpo sinta os sintomas. Porque se for pouco, o seu corpo já defende e pronto, acabou. Mas se forem muitos, né? Então, o que acontece? Você se vacinando, não importa se é muito ou se é pouco, você vai estar defendido. Você pode até pegar depois de estar vacinado, como estamos falando. Você pode até pegar, mas você não sofrerá com sintomas mais fortes da doença. Porque o vírus não vai ter tempo de criar esses sintomas. Porque, com certeza, vocês já acompanharam aí, com certeza, pessoas familiares, amigos e tal, que pegaram a doença. Começa simples, aí vai piorando, 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 piorando. Alguns casos morrem. Certo? Só que isso num período de uns 15 dias, mais ou menos. Mas se você está vacinado, o vírus não vai ter esse tempo todo. Antes desses 15 dias, ele vai ser morto. Porque você já tem uma resposta adequada, uma memória. Então, gente, se for vacinar, não fique escolhendo vacina. É qualquer uma que tiver, funciona. Lógico que tem vacinas melhores, vacinas piores, mas todas funcionam, certo? É isso que vocês têm que entender e é isso que a ciência diz. E vocês são técnicos de enfermagem. Não pode falar besteira aí, dizer que vacina. Ah, mas uma pessoa morreu tomando vacina. Existem alguns casos aí, né, que estão investigando, de acho que 2 ou 3 pessoas que morreram aí, mas não se tem a certeza se foi por causa do vírus ou se foi, por exemplo, infarto, derrame, e se essas, infarto e derrame, foi por causa do vírus. Então, não estão se estudando ainda, certo? Estão estudando ainda. Mas se você avaliar um mundo de tantos bilhões de pessoas, morreu 3, quantas pessoas já foram vacinadas no mundo? Então, quer dizer que a vacina funciona, certo? É isso que eu quero dizer. Ciência trabalha com coisas exatas. Então, a gente tem que entender isso. E o soro é diferente. O soro é feito da seguinte forma. Por exemplo, o cavalo é um animal preparado para receber picada de cobra. Não é que ele tenha que receber, viu, gente? Ele suporta mais do que um ser humano, vamos dizer assim. Então, sabendo disso, foi que os cientistas descobriram. Pegava o veneno da cobra, injetava no cavalo, o cavalo produzia o anticorpo, aí o cientista pegava o anticorpo e separava. Pronto. Aí qualquer pessoa que fosse picada por aquela cobra, toma o soro, que é o anticorpo já pronto. Só que a pessoa não tem a defesa contínua como da vacina. É momentânea. Por isso que tem que saber que cobra foi que picou. Porque se você sabe qual é a cobra que picou, o soro é mais específico. Acaba logo com os sintomas. Se você não sabe qual foi a cobra que picou, você vai tomar o soro poliofídico, aí a resposta é mais demorada, porque tem todos os soros ali misturados, certo? Aqui outros animais também, além de cobra, né? Escorpião, aranha, porque tem picadas de escorpião e aranha que criam necrose, atacam o sistema nervoso. Tem aranha que faz parar o sistema nervoso, gente. Imagine parar o coração. Já era. Tem, é claro, aqui no Brasil não tem, certo? Aqui no Brasil não tem esse tipo de aranha, mas existe, certo? Então, o resumo é esse aqui, ó. Tipos de imunização. Nós temos a imunidade ativa, né? A artificial é a vacina. A natural são as infecções. A gente responde com infecções, né? São sintomas de febre, enfim, a íngua, tudo mais. Está mostrando que a gente está defendendo. E a passiva, que já é o anticorpo pronto, que no caso é o soro, e naturalmente a gente tem o anticorpo pronto que a gente recebe no leite materno, o colosso, por isso que é importante mamar, certo? Pela placenta, né? Também pelo parto normal, tudo isso influencia.
Aqui só um desenhozinho sobre vacinas. Disfarçado, tá vendo? É o vírus, só que não é um vírus forte. Certo? Aí pedindo para me ataca, eu sou o vírus, tá falando aí. Aí as células que têm memória vão lá e matam o vírus. Que não era o vírus, né? Era apenas um antígeno isolado. Aí, ó, lembrem de mim. Aí o cara vem aqui, o outro. Aí manda o vírus de verdade para ele, ó. Aí é o vírus de verdade. Aí a célula não vai mais ficar esperando de saber quem é. Ele olha lá na memória dele e mata antes do vírus agir. Por isso que a vacina é importante. Certo? É isso. Genial. Dá para entender facilzinho, né? Essa aí. Pô, Esse aí deu para entender facilzinho, né? Deixa eu ver se entrou mais alguém depois que eu fiz a chamada aqui. Acho que não, né? Ah, Brenda. Ah, já tinha anotado. Tá todo mundo aí que eu já tinha anotado. Então, deixa eu interromper a gravação aqui.